Pessoal, então esse é o primeiro exercício, é o primeiro item do exercício da atividade 7, tá? Então o que eu tenho aqui? Na realidade eu tenho uma mistura, uma associação mista de resistores, onde eu tanto posso ter paralelo quanto série no mesmo pedaço de circuito, para a gente entender. Esse ponto A e B é o ponto de entrada da corrente, a corrente vem por aqui e sai por aqui, tá? Então a corrente vem, o I. Bem, se dividiu nesse ponto, vai um pouco para cada lado, a gente pode afirmar o seguinte, isso daqui é um paralelo. Só que nesse paralelo aqui eu tenho só um caminho para essa parte da corrente, então eu tenho uma série dentro de um paralelo. Professora, eu não entendi bem. Ô, gente, às vezes ajuda se a gente mudar a posição do circuito, quer ver? Posso fazer o seguinte, aqui está o ponto A. Ó, vou fazer ele de outra maneira para ver se ajuda vocês. Aqui está o circuito, o resistor de 3, aqui o resistor de 1. Aqui é o ponto B. Daqui tem um resistor de 4. E aqui tem um resistor de 2. Então, ó, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 3 e aqui é 1. Para a gente entender, é como se esse ponto é A e B, todo esse circuito tivesse ligado numa fonte, ó. Tá bom? Mas no lugar de dar a fonte, esse desenho da fonte, ele só dá o ponto A e B como referência. Então, traduzindo pra gente, a corrente entra por um lado, se dividiu para passar em todas as partes do circuito, só pode ser paralelo. Mas vejam que aqui ela não precisa se dividir, então é uma série. Então, olha só, para a gente resolver o circuito, redesenhando ele, não vou me importar agora com a fonte, só com esse pedaço do circuito. Quando eu tenho associação em série é fácil, é só a gente somar, né, diretamente. Então, 3 mais 1 dá 4. Traduzindo, o circuito começa a simplificar, ó. Vou botar um só aqui. Vamos ver se ajuda vocês. Aqui tá o ponto B e aqui tá o ponto A. E no lugar de botar esse de 3 e 1, eu sei que se eu somar os dois como é série, dá 4. Então, ficou 4. Aqui já era 4 e aqui ficou 3. Agora dá pra ver certinho que é paralelo, ó, que a corrente se divide, não se divide? Então, resolvendo o paralelo, fica assim, ó, 1 sobre resistência equivalente, tem 3 resistores. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fica 1 sobre, tanto faz a ordem, 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 3. O mínimo de 4 e 3 dá 12, vou fazer apertadinho aqui. 12 dividido por 4 dá 3, então 3 mais 3, 12 por 3 dá 4. Traduzindo, continuando, 1 sobre R equivalente fica 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, sobre 12. Como o R equivalente está embaixo, eu sou obrigada a multiplicar em x. Ficaria assim, ó, 10R equivalente é igual a 1 vezes 12, 12. Daqui a gente tira que R equivalente é igual a 12 dividido por 10. Eu posso simplificar, né? Então, posso dizer que R equivalente vai dar 6 sobre 5, dividindo por 2 ohms, ok? Então, a gente resolveu esse circuito aqui. Veja que a grande malha dele era paralelo, mas dentro desse paralelo tinha uma série pequenininha aqui antes que eu precisei resolver. Traduzindo para a gente, todo esse circuito aqui poderia ser traduzido por um único resistor equivalente, que seria de 6 sobre 5 ohms, entre os pontos A e B. Então, a gente vai simplificando o circuito, ok? Importante, tem uma dica. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelos, mas eles precisam ser iguais, a resistência equivalente desses dois, a dica matemática é que vai dar a metade deles. Então, se eu botar 2 de 4, o equivalente vai dar 1 de 2. Então, seria 1 de 2 e 1 de 3 em paralelo. Vocês vão ver que saem no mesmo resultado, tá, gente? O próximo exercício que eu escolhi foi a letra D. Eu vou fazer dessa maneira que eu estou explicando para vocês, tá? Então, essa aqui é a letra A. Vou comentar com vocês agora a letra D. A letra D a gente tem o seguinte, ó, tem um resistor de meio aqui, tem 3 resistores de 1,
Aqui embaixo eu tenho 3 resistores de 2. Aqui eu tenho mais um resistor de meio, então, ó, aqui é meio. Aqui é meio no exercício, isso aqui é tudo 1. Aqui eu tenho um de 2,5. Opa, tá errado ali, gente, copiei errado. Aqui eu tenho um de 3 e um de 4. Aqui eu tenho um de 4 e um de 3. Esses aqui de baixo são de 2. E esse daqui é de 2,5. Gente, isso aqui não existe, tá? Vou dar uma cortadinha aqui. Então, olha só, analisando o circuito de novo. Vamos chamar de ponto A e B, ou pode ser ponto C e D, ou D e E. Vou botar ponto D e E, que eu não lembro como é que tá no exercício. A corrente vem por aqui. Então, ó, tem um caminho só, é série. Chegou aqui e dividiu. Opa, se dividiu é paralelo. Então, tem 3 paralelos aqui. Só que tem um detalhe, dentro desse paralelo eu tenho essa série aqui, ó. Série é fácil de resolver, então, 1 mais 1 mais 1 eu sei que dá 3. Então, aqui eu poderia botar um de 3, no lugar desses aqui. E embaixo igual é série, ó, só tem um caminho. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então, ó, até já vou arrumar aqui. Ficaria assim, ó. Esse de meio eu não mexi, continua aqui. Nessa parte de cima, eu vou botar um só. Um de quanto, professora? Não é série? Então, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Lá embaixo, bem, lá embaixo eu já sei que é 1 de 6, porque é série 2 mais 2 mais 2 dá 6. Esse aqui, por enquanto, eu não mexi, devolvi, que é o de meio. Bem, e aqui no meio, professora? Bem, aqui no meio a gente vai ver o seguinte, ó, aqui não dividiu de novo? Então, tem um paralelo, só que dentro desse paralelo pequenininho eu tenho 2 séries. Então, arrumando. Esse aqui vamos mexer por enquanto para não dar confusão. E aqui eu vou fazer o seguinte, 3 mais 4 dá 7. Então, eu vou botar um de 7 aqui. E 4 mais 3 dá 7, então eu tenho esse aqui de 7 também. Vejam, se isso aqui é 7, é paralelo. Deixa eu botar aqui esse de 2,5 que eu tinha esquecido. Isso aqui é paralelo porque se divide ainda. Eu tinha comentado ali com vocês, então, quando eu tenho 2 resistores iguais em paralelo, importante, o resultado é a metade deles, de um deles. Então, a metade de 7 dá 3,5, não é verdade? Então, fazendo direto, se vocês aplicarem a equação bonitinha aqui, ó, 1 sobre 7 mais 1 sobre 7 vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, ficaria assim, ó. Vou escrever agora aqui pro lado de cá. Esse aqui eu não mexi, que é o de meio, continua ali. Tenho um em cima de 3, que eu não mexi. Tenho um embaixo de 6, que eu não mexi. Esse aqui é o de meio, que é dessa outra ponta aqui que eu não mexi. Se eu tenho 7 associado em paralelo, ó, vou botar aqui, ficaria assim. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 7 mais 1 sobre 7. 1 sobre R equivalente ficaria mínimo 7, 1 mais 1, 2. Traduzindo R equivalente, seria 7 sobre 2, adiantando, 3,5. Vou repetir então. Quando eu tenho 2 resistores iguais, o resultado deles, no paralelo, é a metade de um deles. Então, a metade de 7, 3,5. Então, ficaria assim, gente, ó, 2,5 e aqui 3,5. Agora, finalizando, 2,5 e 3,5, somando, porque isso aqui é série, ó, um na sequência do outro, ficaria assim, vou fazer aqui embaixo. Em cima de 3, que eu não mexi. Ali no meio, 2,5 mais 3,5, vou botar aqui. 2,5 mais 3,5, outro de 6. E embaixo, o de 6. Ai, gente, ficou tudo bagunçado o desenho, espero que vocês entendam. Ó, deixa eu cortar aqui, ó. E bagunça, né? Então, esse aqui de cima é esse de 3. Esse de 6, que é essa série. E esse de baixo de 6 também, aqui é 0,6. Certo? Então, veja, eu falei pra vocês assim, ó.
Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui a imagem para sair direitinho no vídeo, desculpa. Quando eu tenho 2 de 6 paralelo, o resultado é a metade deles. Então, finalizando, seria o de meio que eu não mexi. Quando eu tenho 2 de 6, o resultado é a metade. Então, a metade de 6 é 1 de 3. Esse de 3 de cima eu não mexi. Esse 0,6 continua aqui. E no lugar desses dois, eu botaria um único de 3. Certo? Então, ficaria um paralelo de 6, de 3 e 3, porque esses dois eu substituí. Paralelo, quando são dois iguais, fica a metade, não fica? Então, ficaria assim, ó. A metade de 3 é 1,5, né? Então, esses dois é 1,5. Esse 0,6 já tinha e esse 0,6 já tinha. Veja, 0,5, né? Esse meio já tinha, esse meio já tinha. Agora, isso aqui ficou uma série bem simples, né? Fica meio com e meio dá 2, com mais meio dá 2,5. Então, a resposta final desse circuito vai ser 2,5 ohms. Então, isso tudo aqui, grandão, poderia ser substituído por um único de 2,5 ohms entre os pontos que a gente chamou aqui de D e E, que eu não sei se é esse do exercício, tá? Gente, eu não sei se ficou muito confuso, mas eu vou pedir para vocês verem essa resolução com calma, tentar fazer, e qualquer coisa me escrevam, tá? Das dúvidas de vocês. Joia? Um abração, vamos lá. Agora vamos resolver os outros da lista com calma. E vão anotando as dúvidas de vocês. Um abraço, gente.